Bem-vindos à Cozinha do My Food Code, meu nome é Rogério, eu sou chefe de cozinha aqui em Orlando, na Flórida, e eu vou ensinar vocês a fazer hoje um bacalhau fresco. Nesses tempos que a gente sabe que está muito difícil de sair para fazer compra ou ficar procurando bacalhau seco, bacalhau salgado, né? Que é mais gostoso, mas é mais difícil de achar. A opção que a gente tem um pouco mais fácil é o bacalhau fresco, principalmente aqui nos Estados Unidos, você encontra muito mais fácil. Ele é um pouco diferente do bacalhau que a gente está acostumado, porque ele é um pouco mais fino. Vamos entender um pouco por que tem essa diferença. A família do bacalhau, ela é muito grande. A gente tem inúmeras variedades, inúmeras espécies de bacalhau dentro do mesmo grupo, vamos dizer assim. Então eu vou começar a cortar aqui e vou explicando para vocês. Vou tirar aqui uns pedaços do filé, começar a separar. Bacalhau, a gente tem gados morrua, gados macrocéfalos, a gente tem lingue, zarbo. Esses são espécies que você conhece como bacalhau salgado. Esse bacalhau que eu estou usando, o bacalhau fresco, normalmente aqui nos Estados Unidos ele é conhecido como cod. Sim, o cod é o bacalhau. Porém, entende uma coisa, uma família grande, todos são cod, todos são conhecidos como bacalhau. Bacalhau, vamos entender, bacalhau não é um peixe, bacalhau é um processo. O processo de salgar o peixe é que a gente chama de bacalhau, tá? Salgar para conservar o peixe. Então, dentro dessa espécie de peixe, tem o mais nobre, que é o que tem o tamanho dele é maior, as postas são altas, né? Aquele que quebra em lascas, que é o Gadus morrua. Esse é o top do bacalhau, é o bambambam, vamos dizer assim. Os outros são da mesma família, mas espécie diferente de peixe. Então, esse que eu estou usando aqui, ele chama, aqui nos Estados Unidos, ele chama de Pacific Cod, tá? É o bacalhau do Pacífico, podemos assim dizer popularmente, mas tem várias espécies, todas essas espécies, todos os peixes dessa mesma família, eles terminam com cod. Então aqui a gente tem rock cod, pork cod, são todos dessa mesma linha. Esse é um deles. Então você vai achar no mercado algum peixe lá escrito cod, pode comprar, é mais ou menos isso aqui, é um peixe de carne branca, tá? E que vai desmanchar em lascas, não é tão grande, só para você não ficar confuso. Vou usar alho fresco, porque eu quero começar marinando esse bacalhau. Enquanto ele vai marinar, a gente vai fazendo as outras coisas. Alho junto com o bacalhau. Eu tenho aqui raminhos de alecrim e tomilho. Vou quebrar um pouco aqui esse tomilho. Alecrim fresco também. Vai ajudar a trazer um pouco de sabor para esse peixe. Sabor, perfume, né? É o que a gente quer, deixar ele mais aromático. Porque, de verdade, ele é um peixe que não tem um gosto muito pronunciado, muito forte. Assim, enquanto ele tá fresco. Depois que ele é salgado e tudo, ele ganha mais sabor, mas assim ele não tem muito. Então a gente vai agregar um pouco de sabor nele. Azeite. Eu não vou colocar sal nesse momento, porque eu não quero que ele fique soltando muita água. Então eu vou colocar sal, mas depois, antes da gente grelhar ele. Vou deixar ele aqui bem misturado nesse azeite, nessas ervas, nesse alho. E vou deixar ele descansando aqui um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai voltar para ele. Enquanto isso, vamos ligar o fogo para a gente poder fazer a batata. Eu já tenho uma panela ali com água para ferver. Vou colocar aqui, vou cortar as batatas. Eu quero batata em espessura não muito grossa, tá? Vou usar batata pré-cozida para adiantar o nosso processo do forno. Batata cortada. A água já está quente, vamos levar a batata para cozinhar então. Eu vou temperar a água com um pouco de sal. Qual a quantidade de sal? A quantidade de sal, eu tenho que deixar a água como se fosse um gostinho de água do mar,
Sabe água do mar? Aquele gostinho. Isso. Mesmo que a gente faz, mesmo processo para cozinhar massa, para cozinhar macarrão. A água já está fervendo, vamos colocar a batata. Não preciso tapar a panela, vamos deixar destapada. Uma mexida. Vamos deixar ela aí fervendo. Vamos voltar agora e fazer os vegetais então. Eu tenho aqui cebola roxa, vou tirar a ponta da cebola roxa, a parte da raiz, não quero ela. Vou cortar em fatias. Não quero fatias muito grossas, porque eu quero que ela cozinhe mais rápido lá no forno. Então, com cuidado, vou tirando as fatias. Finalzinho aqui apoio na tábua. Vou reservar. Também vou tirar o finalzinho do tomate, só um pedacinho. Esse tomate, ele é um pouco menor, eu poderia cortar ele em rodelas. Como ele é um tomate menor, eu corto aqui no sentido do comprimento, não tem problema nenhum também. O tomate pode ser um pouquinho mais grosso do que a cebola. Vou cortar ele em 3 ou 4. Pimentão, vou tirar essa parte do talinho. E vou tirar o excesso de semente do pimentão. Tiro essa parte aqui. E com o dedo eu tiro o excesso de semente do pimentão. Uma outra maneira, para facilitar sair a semente, a gente pode dar uma leve prensada aqui no pimentão antes. A semente vai ficar soltinha dentro. Corta aqui e faz o mesmo processo para tirar a semente. Feito isso, eu vou cortar em rodelas, fatias. Já cortei então todo o pimentão em rodelas, fatias, depende como você chama, depende de que lugar do Brasil você é, né? Deixa eu contar uma história. Quando eu cheguei em São Paulo, né, que eu fui morar em São Paulo, o pessoal tinha costume de falar rodela e eu sempre aprendi por fatia, até porque eu tinha saído da escola de cozinha, era fatia. E aí a gente pensou, mas é fatia ou é rodela, né? E eu descobri que eles chamavam rodela pra tudo, porque pediam, eu quero uma rodela de limão. Eu falava, rodela de limão? Não, era novo pra mim. Então, dependendo do lugar do Brasil que você for, você pode chamar de rodela, não tem problema nenhum. O ovo, eu não vou cortar em rodelas, eu vou cortar o ovo em 4. Corta na metade. O ovo já tá cozido. Como é que eu cozinhei esse ovo? Técnica para cozinhar o ovo. Água fria. Coloco o ovo. Quando começar a ferver a água, eu conto, cronometrado, 8 minutos. 8 minutos, o seu ovo vai ficar com essa cara, gema amarelinha, tá? Menos de 8 minutos, a gema vai ficar mole. Você não consegue cortar assim com um aspecto de ovo bem cozido. Mais de 8 minutos, o ovo vai começar a liberar enxofre e vai ficar com aquela mancha azul ou esverdeada em volta da gema. E o que não é legal, tá? Então, quer deixar o ovo bonito, 8 minutos. Começou a ferver, conta no relógio 8 minutos, seu ovo vai ficar gema firme e bonitinho, amarelinho, tá bom? Vamos agora temperar o peixe então. Tava marinando. Eu vou temperar o peixe com sal e pimenta. Mas antes de temperar, a batata, eu já vi que ela tá ali borbulhando, eu acho que já tá pronta. Deixa eu checar. Já tá cozida, tá macia. Fogo desligado. E eu vou escorrer essa batata agora rapidamente para ela não passar do ponto. Vou separar o bacalhau, então, desse tempero que a gente fez, desse marinado, tá? Eu não dispenso essas ervas, nem esse alho, porque eu vou usar ele ainda na hora que eu for grelhar o bacalhau. Então eu vou tirar aqui o excesso. Se ficar um ou outro grudado, não tem problema, isso não vai atrapalhar, tá? A gente vai agora colocar sal, pimenta e empanar o bacalhau na farinha. Então vamos lá. Sal, pimenta. Eu gosto, então eu capricho na pimenta. Se você não gosta, não precisa pôr a pimenta, mas eu te garanto, vai ficar bom. Pimenta sempre vai realçar mais o sabor, tá? Vou virar o bacalhau. Sal do outro lado, uma quantidade generosa, eu tô usando aqui sal rosa, você pode usar sal branco, sal marinho, não importa. E
pimenta do outro lado também. E agora eu vou passar o bacalhau na farinha de trigo. Farinha de trigo, sem tempero nenhum na farinha de trigo. Vou começar a passar o bacalhau dos dois lados, bem empanado. Por quê? Quando eu grelhar, eu quero que ele fique uma casquinha, tá? Então, não tem muito segredo. É só passar de todos os lados e reservar. A frigideira já coloquei para esquentar. Uma frigideira antiaderente, se você tiver, ajuda bastante. E vamos empanar todo ele e bora para grelhar. Frigideira quente, como é que eu sei? Coloca a mão perto, sentiu o calor na mão, não precisa encostar, sei que tá quente. Vou colocar azeite e vou colocar um pouco de manteiga. Porque a manteiga vai segurar a temperatura do azeite, não vai deixar que o azeite queima. Eu coloco uma quantidade razoável, porque não chega a ser uma imersão, não chega a ser fritar na imersão, mas eu quero bastante azeite aqui para esse bacalhau absorver esse azeite. E vou começar a pôr esse bacalhau. Como é pouco bacalhau, cabe tudo de uma vez só na frigideira. Frigideira antiaderente, lembrando, é melhor, não vai deixar o seu peixe grudar. Temperatura um pouco mais alta e vamos deixar ele ficar dourado. Pessoal, eu comecei agora o canal, então se inscreve no canal, ativa sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Se você me segue, veio pelo Instagram, bem-vindo aqui no YouTube, a gente vai ficar um pouco aqui também. Se você não me conhecia do Instagram, vai para lá no Instagram, MyFoodCode, também tem algumas coisas lá, a gente coloca movimentação nos stories, tudo acontece lá também. Então, bem-vindo a esse novo modelo aqui. O cheiro começa a subir, é muito gostoso, por quê? Porque ele estava nessas ervas, né, nesse tempero de alho. E você pode fazer o mesmo processo com o bacalhau salgado, tá? A única coisa é que você vai, como as batatas que você pré-cozinhou, o bacalhau salgado também você vai pré-cozinhar, pré-cozer, vai empanar na farinha de trigo, vai fazer esse processo para ficar com uma casquinha ou não. Você não precisa fazer se você não quer, se você é gluten free ou não quer com casquinha, mas vai deixar ele mais apetitoso, vamos dizer assim, né? E com uma carinha mais dourada. Vamos checar, tá quase bom, a gente quer ele bem douradinho, um pouquinho mais. A manteiga também ajuda a dar essa coloração dourada, tá? A manteiga é muito rica em gordura, ajuda a dar esse douradinho que a gente quer, e a farinha de trigo, essa casquinha um pouco mais crocante. Já tá dourado, bem a cor que a gente queria, vamos virar todo ele agora. O fogo, você controla. A minha temperatura de fogão é uma, do seu é outra, talvez o meu, ele é indução, é um fogão elétrico, talvez o seu seja a gás, e aí a temperatura muda de fogão para fogão, controla a temperatura do seu. Vou pôr um pouco mais de azeite agora, não preciso pôr mais a manteiga, ele já está bom de manteiga. Só um pouco mais de azeite, porque nesse momento eu vou pôr, lembra do alho que a gente colocou no marinado? A gente vai pôr o alho e as ervas, que é o alecrim e o tomilho. Isso aqui agora vai realçar o sabor do bacalhau. Eu não coloquei logo no começo para ele não queimar. O aroma agora é sensacional. Esse barulhinho, esse chiado, esse estralando das ervas, esse estraladinho das ervas, é incrível, é incrível. A gente não quer ele queimado, a gente só quer que ele libere o aroma, então já está pronto para poder montar, porque ele vai pro forno, ele não precisa ficar exatamente no ponto perfeito aqui, porque ele vai pro forno, é isso que a gente queria. Vamos montar ele agora. Show essa cor do bacalhau, né? Cheiroso. Uma opção barata, porque esse bacalhau fresco, ele é bem mais barato que o bacalhau salgado, então é uma ótima opção. Posso fazer com outro peixe, Rogério? Dá para substituir? Não tô achando esse bacalhau. Dá para fazer com badejo, posta alta, um pouco mais fino, que você encontrar. Tem um outro peixe também que chama pollock, aqui nos Estados Unidos também é fácil de você achar. Pode fazer com ele, pollock. Pode fazer com haddock, não defumado, haddock fresco também dá para fazer. Dá pra fazer, se você não tiver esse aqui, eu só tenho tilápia, ou tô sem dinheiro pro bacalhau, tem dinheiro pra tilápia, faz com a tilápia do mesmo jeito. É um prato único de você colocar tudo numa travessa só, pôr no forno pra família toda, faz com a tilápia. Então vamos começar a montar aqui.
Em camadas, eu coloco primeiro um pouco de azeite na travessa. Travessa que vai direto pro forno, detalhe, tá? Vou esparramar as batatas. Vamos pôr então um pouco de pimentão, um pouquinho de cada desses vegetais nossos, né? A ideia é que ele fique bem colorido, que fique bonito, porque afinal de contas é festa, né? É Páscoa, enfim, tem que ser divertido. Um pouco de tomate, um pouco de cebola, eu tenho aqui salsinha fresca, um pouco de salsinha. Vou regar azeite sempre, azeite nunca é demais para fazer um bacalhau, tá? Rega um pouco de azeite e um pouquinho de sal nesses vegetais, porque eles não têm sal. Então a gente vai pôr um pouquinho de sal nos vegetais. Vamos colocar agora o bacalhau. Esparramar o bacalhau todo aqui. Tudo junto, tá? O alho, o alecrim, tudo aquilo que você colocou na frigideira. A gente não desperdiça nada. Esse molhinho de alho vem pra cá também. Vamos colocar agora a segunda camada. Mais batatas. Ah, detalhe importante, estava esquecendo, em cima do peixe. Mais azeite. Deixar ele bem molhadinho. Bastante sabor. E agora sim, a gente vai esparramar a batata. Vamos colocar mais um pouco de pimentão. Então tá, recapitulando, a gente colocou uma camada de batata, tomate, cebola, pimentão, colocou o peixe e colocou de novo batata, cebola, tomate, pimentão, regou com azeite, lembra, a gente colocou um pouquinho de sal em cima dos vegetais, um pouquinho de sal. Agora, por último aqui, para encerrar, eu vou colocar... Trouxe até uma louça portuguesa para fazer bacalhau para vocês. Vou colocar azeitona preta. Ah, Rogério, não tem azeitona preta, só tem azeitona verde. Pode pôr azeitona verde, não tem problema. Não vai ficar pior porque você só tem azeitona. Pode pôr azeitona verde. E vamos decorar com ovo cozido e um pouco de salsinha fresca. Olha a cara dele, olha como tá ficando bonito isso aqui. Hã? Tá, né? E agora... vou colocar papel alumínio, lado brilhante para baixo e vamos levar para o forno para poder cozinhar esse tomate, essa cebola, né? Porque o peixe já está praticamente pronto, ele só vai finalizar. Então bora para o forno. Fala a verdade. Esse é o nosso bacalhau de Páscoa. Agora eu vou montar meu prato e vou provar. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, um detalhe. Todos os peixes que são dessa família, da família que eu falei que é o cod, eles fazem isso, ó, esse detalhe, eles quebram em lascas. Lembra das lascas do bacalhau grandão? É a mesma coisa. Quebrou em lascas, é da mesma família, tá bom? E agora o que a gente vai fazer? Experimentar. Não quero mais perder tempo. Deixa eu pegar aqui um pedaço de pimentão, um pedaço de peixe, um pouquinho do azeite e...